Bem, vamos iniciar mais uma aula sobre Química, né, para o segundo ano. E vamos trabalhar o conceito de cinética química. Cinética química é um assunto que vai trabalhar a velocidade das reações. Basicamente, eu vou ter reações rápidas e lentas. Essa é a classificação geral. Reações rápidas, né? A combustão é uma reação rápida, queima, e reações lentas, como aqui a formação de ferrugem. Tudo isso aqui são reações lentas. Formação de cavernas, queima de cigarro. Então aqui, ó, para formar uma corrosão, leva-se meses e anos. A caverna demora milhares, milhões de anos. Cigarro é um minuto, diamante explode simultaneamente. Então, cinética vai estudar as velocidades das reações. Quais são os fatores que aceleram ou diminuem essas reações. Você pode encontrar uma fórmula matemática para calcular essas velocidades aí. Você pega a concentração, né, dos produtos ou reagentes e divide pelo tempo. A velocidade de consumo ou velocidade de formação. Um vai ser consumido, no caso aqui, nessa reação, o que vai ser consumido são os reagentes e o que vai ser produzido automaticamente são os produtos. Então, a velocidade de consumo dos reagentes e a velocidade de produção, formação dos produtos. Você tem que verificar essa fórmula. Essa é a primeira fórmula. Ainda vai ter uma outra equação para você entender como é que você pode calcular a cinética das reações. E antes de chegar na parte matemática, a gente tem que entender como é o efeito da velocidade, como é que ela acontece nas reações. A velocidade das reações vai depender de alguns fatores, e o principal dele, vamos dizer assim, que são as concentrações. Você tem que verificar a concentração por tempo de cada uma das substâncias. Nesse gráfico aqui, a concentração dos reagentes diminui com o tempo, ou seja, ele começa lá em cima e vai diminuindo com o passar do tempo. Nesse caso aqui é o contrário, ele começa lá embaixo e depois com o tempo vai subindo. E essa daqui é a velocidade pelo tempo e a velocidade diminui com o tempo. Então, quem está diminuindo com o tempo são os reagentes. Quem está aumentando com o tempo são os produtos. Para você explicar o fenômeno da cinética, você tem que explicar a teoria das colisões, que as moléculas das substâncias elas têm que colidir para poder formar uma reação química. Então, é isso que interfere diretamente na velocidade das reações químicas. Então, para que uma reação química aconteça, você tem que prestar atenção principalmente na afinidade das substâncias e no contato apropriado entre essas substâncias. Antes da reação, eu vou ter a formação, eu vou ter o choque entre essas duas substâncias, e depois, se você verificar, vai formar duas substâncias, essa e essa, duas substâncias novas. O intermediário entre reagentes e produtos, né, antes da colisão e depois da colisão, é o complexo ativado, que é um estado intermediário entre reagentes e produtos. Essa teoria das colisões explica o fenômeno das reações químicas, que eu vou ter que lembrar da afinidade e do contato entre reagentes. A velocidade da reação, que é a parte mais importante aqui, vamos dizer assim, ela vai depender da frequência de choques, de colisões, da energia e da orientação apropriada. A gente vai ter o complexo ativado, que é um estado intermediário entre produtos e reagentes, que no gráfico ele é representado por essa região aqui lombada. Essa região lombar aqui é o complexo ativado. Os reagentes aqui estão no valor de energia mais alto e antes de acontecer essa reação, ele vai subir essa lombada e essa lombada, chamada de complexo ativado, ela vai receber uma certa energia, chamada de energia de ativação, que é a energia mínima para acontecer uma reação. Então, eles reagem, ficam no estado intermediário e depois eles diminuem, descem a lombada formando os produtos, que são esses dois aqui.
A energia de ativação é a energia mínima para você verificar uma reação química. Ele é representado no gráfico por essa lombada aqui. E para você calcular, basta você pegar o estado inicial e o valor da energia final dos reagentes. Você pega o reagente, pega o produto e verifica a diferença, que é justamente a energia de ativação. A energia de ativação ela pode ser definida como uma barreira que os reagentes devem ultrapassar para chegar no complexo ativado. Então, eu vou ter energia positiva e energia negativa. Se o produto ele tiver acima dos reagentes, é porque a energia é positiva, absorveu. Se tiver abaixo dos reagentes, é porque liberou reação exotérmica. Você pode calcular isso subtraindo o valor da energia dos reagentes pela energia do produto, né? Fatores que influenciam a velocidade de uma reação química, né? O primeiro fator é a temperatura. Por que colocamos alimentos na geladeira? Colocamos alimentos na geladeira para conservá-los. A baixa temperatura da geladeira diminui a velocidade da reação. Então, a temperatura ele é um fator importante na cinética química, porque você diminui a temperatura, você diminui a velocidade de reações. O que é um catalisador? Um catalisador é uma substância que vai acelerar as reações químicas, tá? Aqui ele dá o exemplo desse catalisador aqui, que é utilizado, cadê ele? Não diz onde é utilizado, aqui, no cabelo natural, ou colorido, né? Destinado à ação redutora nos processos. Tá. Catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade das reações e não são consumidos, eles só aceleram as reações. Ok. Porque esses fatores influenciam na velocidade? Então, temperatura, como a gente viu, maior temperatura, maior velocidade de colisões, maior número de colisões, maior velocidade das reações. Quanto menor a temperatura, menos colisões, menos reações. Superfície de contato é o segundo fator aqui. A gente já falou da temperatura, a gente já falou da concentração, né? Que é um fator importante. A superfície de contato é a região onde vai haver maior possibilidade de acontecer uma reação. Quanto menor essa superfície, menos contato vai possibilitar que as reações ocorram. Concentração dos reagentes, quanto maior a concentração, maior a possibilidade de choques e a maior possibilidade de reações. E o catalisador, como a gente já viu, que é aquela substância que vai influenciar numa reação química, ele aumenta a velocidade de reações, diminuindo a energia de ativação. Então, o catalisador ele é um agente que vai aumentar a energia, vai aumentar a possibilidade de acontecer, acelerar a reação, diminuindo a energia de ativação, sem que ele seja consumido. Então, aqui ele mostra um gráfico, onde é o gráfico sem um catalisador, que é esse de vermelho, e um gráfico com um catalisador. Essa reação vai acontecer mais rápido e, em decorrência disso, essa montanha aqui, essa lombada, vai ser menor. Ela vai diminuir a energia de ativação dessas reações. Um exemplo disso é o que acontece nas enzimas. E para a gente terminar aqui, a gente tem um mecanismo das reações. A gente não vai se aprofundar nesse tema, né? É um tema um pouquinho mais aprofundado, né? Onde ele fala que mecanismo é o conjunto de reações elementares, né? A reação elementar é a reação que ocorre em uma etapa, e para você descobrir qual é a reação total, você tem que fazer o somatório das reações globais. É muito parecido com o que a gente fez na termoquímica, né? Na lei de Hess. E aqui a gente chega na segunda equação, que é a equação da lei da velocidade, tá? Onde a velocidade de uma reação vai ser proporcional ao produto da concentração dos meus reagentes. Então, a segunda equação que a gente vai trabalhar é essa equação aqui. V é de velocidade, K é uma constante proporcional. Esse colchetes aqui indica a concentração da substância A.
Esse X é o expoente, né, do composto A, no caso aqui o Azinho, vezes a concentração de B elevado ao coeficiente de B. Então, essa é a parte final do nosso tema cinética, onde a gente vai dar um enfoque maior à velocidade média das reações, a teoria das colisões, né, que as reações vão ocorrer através de colisão. Essa colisão tem que ser efetiva, direcionada, e os fatores que influenciam na velocidade de uma reação química, né? A gente vê temperatura, concentração, catalisador, e a parte final, que é essa equação que a gente vai fazer alguns exercícios sobre ela. Então a gente encerra essa parte teórica, né, do assunto, e a gente vai dar um enfoque aí na resolução de questões sobre esse tema cinética química, tá? Então a gente encerra e volta numa próxima aula de exercícios para o tema cinética química.